Chegou o grande dia! Hoje nós vamos finalizar a Nossa Senhora Aparecida em Amigurumi. Olá, eu sou a Adriele e seja bem-vindo ao meu canal. Se você está assistindo esse vídeo, mas perdeu os anteriores, a nossa receita foi dividida em 3 partes e eu vou deixar os links dos 2 primeiros vídeos aqui embaixo na descrição. A coroa já foi ensinada em um outro vídeo aqui no canal e eu vou deixar o link aqui embaixo também. Nesse vídeo nós vamos aprender a fazer o manto e fixá-lo na nossa santinha, assim como a coroa. Como eu expliquei no primeiro vídeo, na receita original eu utilizo a cor 2856 do fio amigurumi para fazer o manto, mas aqui no vídeo eu vou usar a cor 2829 para facilitar a visualização. Mas fique à vontade para fazer na cor que você preferir. A gente vai começar o manto fazendo, então, 6 pontos baixos no anel mágico, que vai ser a nossa primeira carreira. Então, eu gosto de desenrolar aqui esse fio. Deixa o primeiro ponto mais folgadinho, para facilitar na hora de começar a segunda carreira. 6 pontos baixos. 3, 4, 5 e 6. Fecha esse anel mágico. E na segunda carreira, vamos fazer 6 aumentos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Meu anel mágico abriu, então eu vou puxar aqui de novo para fechar ele. Prontinho. E agora, na terceira carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento 6 vezes. Então, um ponto baixo e um aumento. 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 Um ponto baixo, um aumento. E pela última vez, um ponto baixo e um aumento. Eu tô sentindo essa linha um pouquinho mais grossa, ela tá deixando uns buraquinhos nos meus aumentos, então eu vou fazer o aumento daquele jeito que eu mostrei pra vocês. O primeiro ponto em blow e o segundo ponto normal. E agora a quarta carreira, 2 pontos baixos e um aumento. Então, um ponto baixo, 2 pontos baixos e relembrando o aumento para diminuir o buraquinho. O primeiro ponto a gente faz na alcinha de trás, em blow. E o segundo ponto no mesmo lugar, só que pegando as 2 alcinhas. Então, mais uma vez. 1, 2 e 1. Opa! Aumento. Terceira vez. 1, 2 e 1. Aumento. 1, 2 e 1, aumento. 1, 2 e 1, aumento. 1, 2 e 1, aumento. Terminamos a quarta carreira com 24 pontos baixos. E agora, na quinta carreira, nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento 6 vezes. Então, 1,
2, 3 e um aumento. 1, 2, 3 e um aumento. 1, 2, 3 e um aumento. 1, 2, 3 e um aumento. 1, 2, 3 e um aumento. E pela última vez, 1, 2, 3 e um aumento, finalizando a quinta carreira com 30 pontos baixos. Na sexta carreira, nós vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Então, 1, 2, 3, 4 e um aumento. 1, 2, 3, 4 e um aumento. Pela terceira vez, 1, 2, 3, 4 e um aumento. Quarta vez, 1, 2, 3, 4 e um aumento. Quinta vez, 1, 2, 3, 4 e um aumento. E pela última vez, 1, 2, 3, 4 e um aumento, finalizando a sexta carreira com 36 pontos baixos. Na sétima carreira, nós vamos fazer 5 pontos baixos e um aumento 6 vezes. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e um aumento. 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 E pela última vez, 1, 2, 3, 4, 5 e um aumento. Finalizamos a sétima carreira com 42 pontos baixos por toda a volta. E agora, na oitava carreira, nós vamos fazer 6 pontos baixos e um aumento 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e um aumento. 1,
3, 4, 5, 6 e um aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e um aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e um aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e um aumento. E pela última vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e um aumento. Terminamos então a 8ª carreira com 48 pontos baixos e agora na 9ª carreira nós vamos fazer 7 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Então, 7 pontos baixos e um aumento 6 vezes. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e um aumento. 2, 3, eita, peraí, aquele ali ficou errado. 3, 4, 5, 6, 7 e um aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e um aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e um aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e um aumento. E pela última vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e um aumento. Terminamos a nossa 9ª carreira com 54 pontos baixos e agora na 10ª carreira nós vamos fazer 8 pontos baixos e um aumento 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e um aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, opa, e um aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e um aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e um
aumento. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e aumento. E pela última vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e aumento. Finalizamos a carreira 10 com 60 pontos baixos e agora a gente vai fazer 8 carreiras de ponto sobre ponto. Então, das carreiras 11 a 18, nós vamos fazer 60 pontos baixos por toda a volta. Então, vou fazer aqui as minhas 8 carreiras e volto para continuar com vocês. Terminei aqui a minha carreira 18 com 60 pontos baixos. E agora, a gente vai trabalhar em crochê plano, em vai e vem, para fazer a parte de trás do manto. Então, a gente vai fazer um ponto baixíssimo aqui para diminuir esse degrau. E vamos fazer uma correntinha antes de virar a nossa peça. E vamos fazer 36 pontos baixos. A gente não vai fazer ponto baixo aqui no ponto baixíssimo, a gente vai começar no ponto baixo mesmo. Então, olha lá. Um ponto baixo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36. Então, essa daqui vai ser a nossa carreira 19. E agora, a gente vai fazer uma correntinha e virar o trabalho para fazer a carreira 20. Então, agora, toda vez que a gente chegar no final da carreira, a gente faz uma correntinha e vira o trabalho. Então, fiz aqui a minha correntinha, virei o trabalho. E vou fazer mais uma carreira de 36 pontos baixos. Então, a gente vai fazer ponto sobre ponto até aqui. Então, olha lá, pula a correntinha, tá? A gente não vai usar correntinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36. Novamente, faço uma correntinha, vou virar o trabalho. Agora, a carreira 21, a gente vai fazer um aumento, 34 pontos baixos e mais um aumento. Então, aqui, nesses aumentos que ficam, principalmente nessas beiradinhas, eu gosto de fazer um em blow e o outro ponto normal, para não abrir muito o ponto, tá? Então, o aumento fica assim. E agora, 34 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34. E no último, um aumento. Um atrás e um nas duas carreirinhas, nas duas argolinhas. E agora, uma correntinha e vira o trabalho. Aqui na carreira 22, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Então, 38 pontos baixos até o final. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38. O último pontinho é sempre mais difícil, porque ele fica meio escondidinho. Mas, toma sempre cuidado para não pular ele. Faz uma correntinha, vira o trabalho. E agora, na carreira 23, um aumento, 36 pontos baixos e mais um aumento. Então, de novo, tá vendo, ó? Ele fica bem aqui no cantinho, ó. Se você não tomar cuidado, você pula ele. Então, um aumento. 36 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e no último um aumento. Então, 1 e 2. Faz uma correntinha, vira o trabalho. Na carreira 24, ponto sobre ponto. Então, a gente vai voltar com 40 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40. Tá vendo? Ele fica bem escondidinho o último ponto, mas busca ele que ele tá ali. Faz uma correntinha, vira o trabalho. E agora a carreira 25 vai mudar um pouquinho. A gente vai fazer 7 pontos baixos e um aumento 5 vezes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e um aumento. Mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e um aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e um aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e um aumento. 1, 2, 3, tá. 4, 5, 6, 7 e um aumento. Faz uma correntinha, vira o seu trabalho. Essa carreira 25 que a gente acabou de fazer ficou com 45 pontos baixos, então agora a gente vai voltar fazendo ponto sobre ponto. Então, na carreira 26, 45 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45. Faz uma correntinha, vira o trabalho. Agora, na carreira 27, nós vamos fazer um aumento e 8 pontos baixos 5 vezes. Uma dica importante, aqui a gente vai fazer o aumento antes dos pontos baixos. Não troque essa ordem, tá? Porque senão os aumentos ficam todos de um lado e o seu manto fica torto. Então, aqui embaixo nós fizemos 7 pontos baixos e um aumento, mas aqui em cima nós vamos fazer um aumento e 8 pontos baixos 5 vezes. Então, segue a ordem certinha dos pontos. Então, vamos lá. Um aumento aqui no primeiro ponto. E 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Um aumento. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos. Um aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Um aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Um aumento. E mais 8 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uma corrente e vira. E agora, na carreira 28, ponto sobre ponto. Então, 50 pontos baixos até o outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fazer aqui os meus 50 pontos e volto para continuar com vocês lá no final. Faz uma corrente, vira. E agora, na carreira 29, a gente vai fazer, aqui no começo, um aumento, 8 pontos baixos e um aumento. Então, um aumento, 8 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e um aumento. Agora, a gente vai fazer 30 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. E agora, nesse final, a mesma coisa que a gente fez no começo. Um aumento, 8 pontos baixos e um aumento. Então, um aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 1 aumento. Faz uma correntinha e vira o trabalho. E agora, na carreira 30, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Então, nós vamos fazer 54 pontos baixos até o outro lado. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. Uma correntinha e vira o trabalho. Agora, na carreira 31, nós vamos fazer aqui no começo um aumento, 9 pontos baixos e um aumento. Então, um aumento, 9 pontos baixos, três, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e mais um aumento. E agora 32 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32. E a mesma coisa do começo. Então, um aumento, 9 pontos baixos e um aumento.
Aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aqui no último, um aumento. Finalizamos essa carreira, então, com 58 pontos baixos. E agora, a gente vai fazer uma corrente, virar o trabalho e fazer ponto sobre ponto. Então, 58 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 e 58. Faz uma correntinha, vira o trabalho. E agora, na carreira 33, nós vamos fazer no começo um aumento, 10 pontos baixos e mais um aumento. Então, um aumento. Dez pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e mais um aumento. Agora, 34 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Para finalizar a carreira, um aumento, 10 pontos baixos e mais um aumento. Um aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e um aumento. Uma correntinha, vira o trabalho. E agora, na carreira 34, ponto sobre ponto. Então, 62 pontos baixos. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 e 62. Faz uma correntinha, vira o trabalho. Agora, na carreira 35, um aumento, 11 pontos baixos e um aumento. Um aumento, 11 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e um aumento. Trinta e 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36. E de novo, um aumento, 11 pontos baixos e um aumento. Aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e um aumento. Uma correntinha, vira o trabalho. E agora na carreira 36, ponto sobre ponto. Então, 66 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54,
56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 e 66. Faz uma correntinha e vira o trabalho. Na carreira 37, nós vamos fazer um aumento, 12 pontos baixos e um aumento aqui no começo. Então, um aumento, 12 pontos baixos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e um aumento. Trinta e 38 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38. E agora, de novo, um aumento, 12 pontos baixos e um aumento. Um aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e um aumento. Uma corrente, vira. E agora, na carreira 38, ponto sobre ponto. Então, 70 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 e 70.
uma correntinha, vira o trabalho. E agora, na carreira 39, um aumento, 13 pontos baixos e um aumento aqui no começo. Deixa eu dobrar aqui para ficar mais fácil. Um aumento, 13 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e um aumento. Quarenta pontos baixos. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. E para finalizar, um aumento, 13 pontos baixos e um aumento. Um aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e um aumento. Uma correntinha, vira o trabalho. Na carreira 40, ponto sobre ponto, então 74 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 e 74.
uma corrente, vira o seu trabalho. E agora na carreira 41, um aumento, 14 pontos baixos e um aumento. Um aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E um aumento. Opa! E um aumento aqui. 42 pontos baixos na sequência. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. E repete um aumento, 14 pontos baixos e um aumento. Um aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e um aumento. Uma correntinha, vira o trabalho. E agora na carreira 42, ponto sobre ponto, 78 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 e 78.
uma correntinha, vira o trabalho. Agora, na carreira 43, no começo a gente vai fazer um aumento, 15 pontos baixos e um aumento. Então, um aumento, 15 pontos baixos, dois, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e um aumento. Na sequência, aqui no meio, 44 pontos baixos. Então, eita, peguei uma correntinha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 44. E para finalizar, um aumento, 15 pontos baixos e um aumento. Um aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e um aumento. Faça uma correntinha, vire o trabalho. Carreira 44 com ponto sobre ponto, 82 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, opa, 53, 54, 55, 56,
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 e 82. Uma correntinha e vira o trabalho. Agora, a gente vai fazer 4 carreiras de ponto sobre ponto. Então, 4 carreiras com 82 pontos baixos. Então, vai e volta. Eu vou fazer aqui as minhas 4 carreiras de 82 pontos baixos e quando eu finalizar, eu volto para continuar com vocês. Terminei aqui a minha carreira 48, o nosso mantinho já tá assim. E agora, a gente vai fazer o acabamento, dando a volta por essa peça. Aqui embaixo, a gente não vai fazer, porque a gente já veio, né, com uma carreira retinha aqui. O que a gente vai fazer é continuar. Então, a gente vai subir aqui, dar a volta aqui em cima e descer e finalizar esse acabamento aqui, que é pra ela não ficar com essa beiradinha. Então, a gente vai fazer... Nesse mesmo ponto onde a gente fez esse último ponto da carreira 48, um aumento. Então, eu vou colocar mais 2 pontos baixos aqui dentro. E agora, a gente vai seguir subindo aqui esse manto, fazendo pontos baixos. Então, a gente faz um ponto baixo na divisa dessa carreira, um ponto baixo na divisa dessa carreira. Um ponto baixo aqui, um aqui, até o final. Então, vou fazer aqui com vocês. Então, olha, nessa divisa, um ponto baixo, um ponto baixo. E aí, o acabamento vai ficando assim, ó. Ao invés de ficar, né, o final da carreira, assim, meio tortinho, a gente vai ter esse acabamento de pontos baixos. Então, segue fazendo pontos baixos até a parte de cima aqui do manto. Fiz aqui o meu último ponto, e antes de eu começar a fazer aqui na parte de cima, eu vou fazer um aqui nessa diagonal, no pontinho do canto. Então, vou vir aqui nesse pontinho e vou fazer um ponto baixo. Que é pra poder fazer a curvinha sem deixar nenhum buraco. E agora, você segue fazendo ponto sobre ponto aqui nessa parte de cima, né? Porque aqui a gente já tem os pontos baixos, então é só seguir.
Mesma coisa, cheguei aqui no último ponto, vou fazer um pontinho aqui nesse do canto, na diagonal. E agora, vou seguir do outro lado, descendo pela lateral aqui do manto. Lembrando que a gente vai fazer um ponto baixo para cada divisão de carreira. Então, ó, aqui tem uma divisão de carreira, coloco um ponto baixo. A próxima é aqui, coloco outro ponto baixo. Depois aqui, mais um ponto baixo. E segue fazendo isso até o final. Cheguei aqui no meu último ponto, eu faria ele aqui, né? Ele já tem um ponto que tá aqui do lado de cá, que é o primeiro ponto da carreira 48. E o que a gente vai fazer é a mesma coisa que a gente fez aqui na outra ponta, colocar um aumento aqui dentro. Então, 2 pontos baixos. Vai ficar assim. Vou cortar essa linha, não precisa ser um fio muito comprido. Puxa o seu fio aqui dentro do ponto para ele não escapar. E agora, a gente vai fazer um acabamento aqui com um ponto falso para não ficar assim, 2 pontos quebrados. Então, com a agulha de tapeceiro, a gente vai entrar com a agulha aqui, ó, nesse primeiro ponto da carreira 48. Então, essa daqui foi a carreira 48, a gente não fez outra, a gente só chegou no final dela, subiu e deu a volta aqui para chegar do outro lado. Então, agora a gente entra aqui nesse primeiro ponto. Volta aqui no último, onde a nossa linha tava saindo, entra pelo meio desse ponto, sai por dentro do manto. Ela dá uma apertadinha. E aí, vai ficar com esse ponto falso aqui, ó. E agora, esconde o fio por dentro de alguns pontos, que é pra essa linha não escapar. Corta o restante do fio. E tá prontinho a nossa primeira parte do manto. Agora, a gente vai fazer o acabamento do manto com o fio Encanto Slim. E eu gosto de começar já a fazer o acabamento aqui atrás do manto, tá? Pra não ter problema nenhum de começo e fim de carreira, ficar marcado, nem nada. Então, eu começo aqui atrás do manto. E a gente vai dar a volta por toda essa borda, igual a gente fez com a linha azul, mas agora por todo o manto. Então, eu vou pegar aqui a minha linha dourada, vou fazer um nó de laçada. E vou começar fazendo pontos baixos aqui com o meu manto virado. Então, aqui ao lado da frente, eu vou virar pro lado de trás. E vou, em um ponto qualquer, começar com um ponto baixo. Então, eu coloco a agulha no ponto, laço o fio, e aqui, por fora, laço o fio de novo, fazendo meu primeiro ponto baixo. Eu já vou deixar esse começo de fio aqui por dentro dos pontos que eu vou fazer agora. Então, a gente vai crochetar ele junto com os pontos baixos. Então, agora é só seguir fazendo ponto sobre ponto. Então, eu vou dar a volta por todo o meu manto.
Eu tô chegando aqui no finalzinho, e agora, pra gente fazer essa curva e ela não ficar apertada, a gente tem que lembrar que nós fizemos um aumento triplo aqui nesse final. Nós colocamos 3 pontos baixos dentro deste último ponto. Então, o que a gente vai fazer é, no primeiro ponto desses 3, nós vamos fazer um ponto baixo normal. No ponto do meio, a gente vai fazer outro aumento triplo, que é para poder ter pontos para fazer a curvinha. Então, 1, 2, 3, os 3 dentro deste mesmo ponto. E agora sim, aqui no terceiro ponto, a gente faz um ponto baixo só. Que é para poder dar a volta aqui nessa beirada, tá? E agora segue normalmente, ponto sobre ponto. O manto não tem um formato muito confortável para crochetar, mas vai segurando ele aí, vai dobrando do jeito que fica mais fácil para você poder trabalhar. Agora, a nossa curvinha aqui do manto, ela tá feita fechada, né? Aqui foi uma curvinha aberta, então a gente aumentou pontos para conseguir fazer a curvinha. E aqui é uma curvinha fechada. Se a gente fizer ponto sobre ponto, vai acabar ficando um pouquinho torcido, porque vai ser muito ponto para um espaço pequeno. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai pegar esse último ponto que a gente tem aqui, dessa parte que a gente tá subindo, e aquele ponto que a gente fez na diagonal, lembram que eu falei aqui no cantinho? E a gente vai fazer uma diminuição. Então, a gente vai juntar esses 2 pontos, que é pra poder não sobrar ponto aqui nesse canto, que é pra ele poder fazer uma curvinha mais delicada. E agora, segue normalmente na parte de cima, fazendo ponto sobre ponto. Então, olha lá. Vai ficar assim. Olha lá, cheguei aqui no último ponto. E agora eu vou fazer a mesma coisa desse lado. Eu vou pegar esse ponto que a gente fez aqui nessa diagonalzinha. Vou pegar o primeiro ponto aqui da lateral e vou fazer uma diminuição. E agora, nos outros, eu sigo normalmente. Cheguei de novo aqui no aumento triplo do outro lado, né, do manto. Então, relembrando, no primeiro ponto do aumento triplo, a gente faz um ponto baixo. No ponto do meio, a gente vai fazer 3 pontos baixos, então, um aumento triplo. E aí, no último ponto desse aumento triplo, no terceiro ponto, a gente faz somente um ponto baixo. Que é pra fazer a curvinha aqui do manto. E agora é só seguir.
Cheguei, então, aqui, ó, no último ponto. Então, esse foi o primeiro, esse foi o último. Vou cortar o fio. Não precisa ser um fio muito grande. E agora a gente vai finalizar com um ponto falso, mas eu vou fazer esse ponto em cima do primeiro ponto. Então, eu vou entrar aqui no segundo. Puxar a minha linha. Voltar aqui no último ponto onde a linha tava saindo. Aperta bem apertadinho. E tá prontinho. Aí é só esconder a nossa linha aqui por dentro. Prontinho. Agora eu corto o resto de fio. E é assim que vai ficar o nosso manto com o acabamento dourado. E agora eu vou ensinar pra vocês o acabamento que eu fiz aqui no manto, que são aqueles brilhinhos. Antes de começar, eu gosto de marcar os pontos que eu vou bordar com alfinetes. Então, eu vou mostrar pra vocês aonde eu fiz os meus. Então, aqui, o primeiro ponto é 2 carreiras pra cima, aqui depois da carreira dourada. Então, 1, 2. E eu vou contar 5 pontos daqui pra lá. Então, sem contar essa carreira aqui azul, esse acabamento, a gente vai contar 5 pontos pra cá. Então, olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, que foi exatamente aqui onde eu coloquei o meu alfinete. Então, olha lá, 2 pontos pra cima, 5 pontos pro lado. O nosso brilhinho é um sinal de mais, que é feito 4 pontos por 4 pontos, e um xizinho, que é 2 pontos por 2 pontos. Então, aqui vai ser a parte de baixo do nosso sinalzinho de mais. Então, eu vou subir 4 pontos. Então, 1, 2, 3, 4. Vou marcar aqui o meio do meu xizinho. Então, entre esse e esse tem 2 pontos, e entre esse e esse tem 2 pontos. E aí, eu vou marcar desse alfinete laranjadinho, 2 pontos para a esquerda e 2 pontos para a direita. Marquei aqui o meu sinalzinho de mais. Agora, a partir dessa bolinha aqui, ó, de cima, nós vamos contar 7 pontos para a direita. Então, 1, aqui do lado, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vou descer 1. Então, aqui. E agora, eu vou fazer mais um sinalzinho de mais. Então, eu vou contar 4 pontos para cima. 1, 2, 3, 4. Vou marcar aqui o meu miolinho. E a partir dele, 2 pontos para a direita. E 2 pontos para a esquerda. Então, 1, 2. E o terceiro brilhinho, eu vou contar 5 pontos para a esquerda. Então, a partir desse daqui, ó, de cima. 1, 2, 3, 4, 5. E vou subir 2 pontos, 2 carreiras. Então, 1, 2. Esse aqui vai ser a parte de baixo de mais um dos nossos brilhinhos. Vou marcar aqui o miolo, então. 2 pontos para cima. 1, 2. E acima dele, mais 2. Então, 1, 2. E as laterais, 2 para a direita e 2 para a esquerda. E vai ficar assim, ó. Você não precisa fazer assim, tá? Eu gosto de marcar assim, porque eu acho que fica um espaço legal entre eles, fica bem espalhadinho. Então, eu faço a mesma marcação dos dois lados. Só que antes de eu marcar o lado de cá, eu já vou bordar o lado de cá. Então, eu vou pegar um fio em canto slim de mais ou menos uns 60 centímetros e vou começar o meu bordado. Eu não vou me importar muito com o lado de dentro, porque ele vai ficar escondidinho depois que a gente colar o manto.
Então, eu vou começar de baixo pra cima, né, pra ponta ficar escondida do lado de dentro. Então, eu já vou começar aqui embaixo, nesse primeiro ponto. Vou passar a agulha aqui, ó, pro lado de fora. Vou até o final, deixo só um pedaço de fio que é pra amarrar no final. Daqui, eu já vou tirar esse daqui do meio e vou entrar aqui no ponto de cima, ó, porque a gente tem que fazer um sinal de mais. Então, entro aqui e saio em qualquer um desses dois. Vou sair aqui na minha lateral. E agora, vou entrar do lado de cá. Então, nesse ponto aqui. E aí, depois que a gente passar a linha, vai fazer isso aqui, ó, um sinalzinho de mais. Mas lembram que eu falei que tem um sinalzinho de X aqui em cima? Então, eu já vou sair aqui, ó, na diagonal desse ponto. Então, uma carreira acima, um ponto para a esquerda. Para fazer o nosso xizinho. Então, ele vai ser menorzinho, porque ele vai ser só 2 pontos por 2 pontos. Então, agora, eu faço o xizinho de baixo para cima. Tá vendo, ó? É sempre um ponto pra dentro do que a gente fez o sinalzinho de mais. Então, daqui, ó, um ponto pra dentro e daqui também, um ponto pra dentro. E agora, aqui. Tá vendo? Se fosse 4 pontos por 4 pontos também, seriam 2 pontos pra cá e 2 pontos pra cá. Então, vai ser um ponto só, é aqui, ó. E aí, eu vou sair já aqui no próximo desenho. Vou sair nesse primeiro ponto aqui. E vai ficar assim o nosso brilhinho. Então, olha lá, vou fazer de novo. Como eu saí aqui nesse ponto da lateral, agora eu vou atravessar pro lado de cá. Então, já vou tirar o do meio. E vou entrar 4 pontos pra direita. E vou sair ou em cima ou embaixo, tanto faz. Vou sair aqui no de cima. Então, olha lá. Vai ficar um risquinho em cima de 4 pontos. Então, agora eu vou entrar aqui no ponto de baixo. 4 carreiras para baixo. E agora, eu vou sair um pontinho aqui na diagonal. Então, não é nenhum pro lado, nenhum pra cima. É aqui na diagonal. Vou sair bem aqui, ó. E agora, eu vou bordar o xizinho. Então, eu vou atravessar o meu sinalzinho de mais... E, ó, reparem, aqui tem um ponto e aqui tem mais um ponto. Por isso que eu falei que é um xizinho de 2 por 2. E aí, vou sair 2 pontos pra baixo. Então, aqui a gente fez 4 pontos, aqui a gente tá fazendo 2. Vou sair aqui na parte de baixo. E agora, eu vou contar 2 pontos pra cá. Então, eu vou atravessar aqui, ó, pra fazer o outro lado do xizinho. O que eu posso fazer também é contar a partir daqui, ó. Se esse lado do xizinho tá aqui, eu conto 2 pontos pra esquerda. Então, vou entrar aqui. E já vou sair aqui na parte de baixo desse brilhinho. Vou tirar aqui o do meio. Então, 4 pontos acima, ou 4 carreiras acima, a gente vai entrar com a nossa agulha. E vamos sair em uma das laterais, qualquer lado. Vou sair aqui desse lado de cá. Quatro pontos para a direita, que é aqui onde tá marcando esse alfinete. Vou entrar. E aí, eu saio em um ponto na diagonal para baixo ou um ponto em diagonal para cima, tanto faz, eu vou sair aqui para baixo.
Fiz o sinalzinho de mais, agora eu tenho que fazer o xizinho. Então, agora eu vou atravessar aqui, ó. Então, eu conto um ponto nessa diagonal e mais um ponto aqui. Então, 2 pontos. Vou sair aqui do lado. Então, 2 pontos para a direita. E agora, para finalizar, eu vou entrar 2 pontos para cá nessa diagonal. Então, só vou entrar aqui com a linha, com a agulha. E tá pronto o lado de cá. E aí, por dentro, olha lá, eu não me importei, eu fui fazendo de qualquer jeito, então vai ficar assim. Vou cortar esse fio. Amarrar. Cuidado para não puxar a linha lá do bordado. Corto o excesso. E tá pronto. E agora a gente vai fazer a mesma coisa lá do outro lado. E o nosso manto vai ficar assim. Agora, a gente vai vestir o manto na Nossa Senhora. Se você quiser ter certeza que você tá pondo ele centralizadinho, dobre aqui, ó. Marca esse meinho. E centraliza ele com o narizinho. Que é pra você ter certeza que você tá colocando ele no lugar certo. E não mais pra um lado do que pro outro. E aí, aqui, ele fica bem agarradinho, então você tem que ir ajeitando e encaixando o manto na cabeça dela. Pra ficar bem certinho e não ficar sobrando aqui em cima. Se você quiser, você pode passar cola na cabeça também pra colar o manto, mas como ele fica bem encaixadinho, eu não vejo necessidade, tá? Então, eu só encaixo aqui mesmo. E agora, a gente vai colar essa parte da frente aqui do manto, bem centralizadinho aqui com o nariz, as mãozinhas, tudo certinho. Então, antes de colar, eu gosto de prender com alfinetes pra ter certeza que tá certinho, centralizadinho, no lugar certo. Então, o que eu vou fazer agora é tirar esses alfinetes, colar um lado, pôr o alfinete de novo pra segurar, depois tirar o outro lado, colar e pôr o alfinete de novo e vou deixar secar um pouquinho. A cola não demora muito pra secar, como eu já expliquei, mas eu gosto de deixar preso, que é pra ter certeza que vai ficar no lugar certo. Então, vamos lá. É só essa pontinha mesmo, tá, gente? Não precisa colar mais nada.
Então, vou passar cola aqui nessa ponta. Opa. E do lado de cá. Então, confere se tá tudo certinho, na mesma altura aqui, ó, se não tem um lado mais pra baixo do que o outro. Se tá centralizadinho mesmo. E agora é só esperar secar. E agora, a gente vai colar a nossa coroa aqui no topo da cabeça. Então, se você preferir, você pode seguir, né, o anel mágico, colar ela aqui mais pra trás, mas eu gosto de colocar ela um pouquinho mais pra frente, mais aqui no topo. Então, mede aí certinho o lugar que você quer colar. A gente vai passar, a gente vai passar cola aqui nessa bordinha, colocar na cabeça e prender com alfinetes. Então, vou passar cola aqui na minha coroa. Cuidado para não passar demais, para não ficar sobrando cola depois em volta da coroa e estragar o seu amigurumi. Essa cola fixa muito bem, então pode ser só um pouquinho assim. Tenta não amassar a sua coroa, para ela ficar redondinha. E aí você cola. Dá uma apertadinha e prende com alfinetes. Ver se não tem nenhuma uma pontinha solta, que não pegou, não grudou no manto. E agora é só esperar um pouquinho para secar, tirar os alfinetes e a nossa santinha tá pronta. Uma dica, gente, que eu não falei no vídeo da coroa é se você quiser deixar ela um pouquinho mais firme, você pode passar cola branca do lado de dentro para não tirar o brilho da linha. Então, na hora que você terminar de fazer a sua coroa, você passa cola branca mesmo, escolar, aqui na parte de dentro. E aqui também na base dela, um pouquinho de cola branca, que aí ela vai ficar não durinha, mas um pouquinho mais firme para você conseguir colar aí na sua santinha. E tá pronta a nossa santinha. Eu optei por uma decoração simples no manto, mas você pode fazer aquela que você ou seu cliente preferir. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receita, porque ela foi feita com todo carinho. E se você quiser apoiar ainda mais o meu trabalho, você pode adquirir a sua receita em PDF da Nossa Senhora Aparecida, exclusivamente na minha loja de receitas por um preço especial. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Se você fizer a sua santinha e postar nas redes sociais, me marca usando a hashtag ReceitaMeMaker, porque eu quero muito ver o trabalho de vocês. Antes de você ir, deixe seu like aqui no vídeo e me diz nos comentários o que você achou dessa receita e o que mais você gostaria de ver aqui no canal. Não esquece também de se inscrever caso você ainda não seja inscrito. Te vejo no próximo vídeo do meu canal. Tchau! Finalizar não é a receita. Dos dois primeiros... E eu... Ai, esqueci. Isso aqui embaixo. Jesus, me ajuda! Opa, aumento. O que eu tô falando? Diminuição. Receita em PDF. O que você... É isso aí.